Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 21 de março de 2025, nosso devocional diário hoje começa a leitura no espetacular livro de Gálatas, Carta de Paulo à Igreja da Galácia. Paulo se apresenta como apóstolo e está dizendo que ele e os irmãos que estão com ele estão enviando essa carta ali às igrejas da Galácia. Ele faz uma saudação, como é característica dele, graça e paz, mas ele não estende essa saudação. Por quê? Porque ele vai estar ali chateado com aqueles irmãos. O versículo 6 diz que ele se maravilha de que tão depressa eles passaram daquele que os chamou à graça de Cristo para outro evangelho. E quem é esse Cristo? Ele deixa claro no versículo 4 quem é esse, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Paulo, ele chega a declarar aqui uma doutrina especial, que Cristo, ele se deu, ele se entregou pelos nossos pecados. Para quê? Para nos livrar deste século. E os irmãos, eles estavam voltando-se para outro evangelho. E que outro evangelho é esse? É o evangelho que nós vamos ver ao longo desta carta, no qual Paulo, ele vai defender ali o evangelho genuíno contra o evangelho falso. Um evangelho que diz que as obras precisam ser realizadas para poder haver salvação. E ele vai dizer aqui que este outro evangelho é aquele que não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Ou seja, o evangelho é um só existe o evangelho de Jesus Cristo, aquele que morreu pelos nossos, que se deu por nossos pecados, como diz o versículo número 4, mas o versículo 7 deixa claro que muitos querem transtornar o evangelho de Cristo. E Paulo, ele realmente está ali bravo com aquilo. Ele tem direito de estar irado com aquilo, porque foi ele quem pregou o evangelho àqueles irmãos da Galácia. Foi ele que levou a palavra do Senhor lá, ele passou o tempo com aqueles irmãos lá, ele passou por enfermidades ali naquele lugar e pôde ali se deleitar com aqueles irmãos, mas aqueles irmãos, assim que ele virou as costas, vieram ali os que nós chamamos hoje de judaizantes e tentaram colocar de novo o judaísmo, fazer com que os irmãos tinham que se tornar judeus antes de se tornarem cristãos, de circuncidarem-se antes de serem cristãos. E é incrível como Paulo, ele fica indignado com isso. E ele chega a dizer no versículo 9: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema, seja maldito, porque há um só evangelho. E Paulo, ele vai defender explicando que aquele evangelho que ele recebeu, ele não recebeu por parte de homem algum. Versículo 12 diz: não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E quando foi que Cristo o chamou? Quando aprove a Deus, que desde o ventre da mãe dele o separou, o chamou pela sua graça, revelou nele o seu Filho para que pregasse entre os gentios, não consultou nem carne nem sangue, e nem foi a Jerusalém atrás ali dos apóstolos. Foi o próprio Jesus Cristo quem falou com ele, quem ensinou a ele, quem mostrou a ele o evangelho. Paulo está defendendo o seu apostolado, está defendendo ali aquilo que ele tinha aprendido diretamente do Senhor Jesus, e ele estava dizendo: o evangelho que eu estou pregando para vocês é o evangelho da graça. Cristo se revelou em mim, ele me escolheu antes de eu nascer, desde o ventre da minha mãe ele me separou e me chamou pela sua graça. Há uma escolha de Deus por cada um dos seus escolhidos antes mesmo deles nascerem. É muito claro dizer que a eleição do Senhor não é por alguma coisa que nós possamos fazer, mas somos escolhidos antes de nascermos. Para quê? Para que o propósito da eleição fique completo, fique colocado ali diante de Deus como uma eleição incondicional. É isso que Paulo vai estar dizendo para nós aqui. E em dado momento da história, num ponto histórico das nossas vidas, assim como foi com Paulo, ele chama pela sua graça maravilhosa, sua graça irresistível, como foi na vida de Paulo. Nós conhecemos a biografia de Paulo quando ele está ali no caminho de Damasco e Deus o chama de maneira especial através de Jesus Cristo. Ele é lançado ao chão, fica cego, de uma maneira dramática ele é trazido e ele reconhece que Jesus é o Senhor da vida dele. E agora ele está dizendo para aqueles irmãos: foi este Jesus que me chamou no caminho de Damasco, foi quem eu estou falando, estou anunciando e pregando para vocês. E se alguém chega com qualquer outra mensagem, qualquer outras boas novas, seja anátema, seja anátema. Então Paulo, ele vai dizer aqui: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. O que ele está dizendo
dizendo com isso nos versículos finais aqui? Ele está dizendo que as igrejas achavam e tinham medo dele, porque ele era um perseguidor da igreja. Ele, quando estava no caminho de Damasco, na verdade, ele estava indo ali para destruir os cristãos, para acabar com a vida dos cristãos ali, para prendê-los e até matá-los, se fosse o caso. Mas aqui ele está dizendo: agora eu me converti. Aquele que nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e todos glorificavam a Deus a respeito dele. No decorrer desta carta, uma pequena carta, apenas 6 capítulos, ele vai estar dissertando, é uma carta autobiográfica. Ele vai estar mostrando aqui de maneira especial que a graça de Deus está acima de todas as coisas. Então, que essa graça possa ter invadido a sua vida e que nós possamos glorificar a Ele com todo o nosso coração. Que Deus abençoe a sua vida. Não perca os devocionais e não se esqueça de estar se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, estar curtindo, compartilhando. É importante porque essa mensagem possa chegar ao coração de mais e mais pessoas. Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.